Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje é Halloween, dia das bruxas, dia do Saci, dia do... dane-se. Enfim, 31 de outubro, estou de regata porque hoje fez um calor desgraçado. Você que saiu de preto na rua por causa do Halloween, meus parabéns. E hoje o tema é quadrinhos para ler no dia das bruxas, quadrinhos para o Halloween. E tem muita coisa boa. Tem muita coisa porcaria? Tem muita coisa porcaria. Mas tem coisa boa. Eu vou falar de algumas coisas legais aqui, que saíram aqui no Brasil, tudo em português, tudo já saiu. Nem tudo foi relançado, mas algumas coisas talvez dê pra achar aí nos sebos da vida. E antes de começar o vídeo, só atentar para o fato de que agora eu tenho um Letterboxd, tenho uma conta no Letterboxd. Letterboxd é um aplicativo que você avalia filmes. Eu não lembro se dá para avaliar série de TV, não testei ainda, mas enfim, dá para avaliar filmes que você já viu e comentar sobre, e aí você segue pessoas, e aí você vê o que a pessoa achou de tal filme, enfim. Letterboxd. Deixar aqui na descrição Letterboxd, como é que se escreve direitinho, bonitinho. E não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e etc, 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 etc. Enfim, vamos para as indicações, porque tem muita coisa legal. Dia das Bruxas, Halloween, é uma data que muita gente comemora de diferentes maneiras. Nos filmes a gente sempre vê aquele bando de pirralhinho, de criancinha bonitinho, fofinha, cuti-cuti, fantasiado e pedir doce na porta das crianças, na porta das pessoas, né? Mas nem todo lugar é seguro o bastante para você fazer isso. Então tem outras maneiras de você comemorar. Você pode assistir algum filme de suspense, você pode assistir alguns filmes de terror com a galera. Pra dar umas risadas. Às vezes, se o filme é muito tosco, você pode ir lá dar umas risadas, legal. Você pode ler algum livro, contar algumas histórias, periri, parará. Ler quadrinhos, que eu vou indicar aqui agora. E eu acho que isso é que é o bacana, sabe? É você dar seu jeito, conseguir se divertir do jeito que der. Se puder ser com amigos, com familiares, com namorada, namorido, melhor ainda. E aqui as minhas indicações são as seguintes. Começando por um que eu já fiz vídeo aqui no canal só sobre ele, então não vou falar muito. Dossiê Bizarro, da editora Script. Isso aqui isso aqui, cara, só a chamada disso aqui é maravilhoso. Olha a capa imitando uma reportagem de jornal. Cara, isso aqui é muito bom, cara. É uma coletânea de várias histórias pequenas, com diferentes autores, desenhistas, vários traços diferentes. Eu já fiz vídeo só falando sobre isso. E isso aqui é legal pra caramba. O Brasil é um quadrinho totalmente nacional. O Brasil tem uma tradição maravilhosa de quadrinhos de terror, né? Os quadrinhos de terror do Brasil já foram gigantes. E como é de costume do brasileiro, o brasileiro simplesmente esquece da própria cultura. E hoje em dia, sei lá se ainda sai alguma coisa de terror feita por aqui. Sinceramente, não sei. Sai, eu quero dizer, se sai alguma coisa nova, né? Porque muita coisa é republicada. Felizmente, ainda bem. Então, primeira indicação, Dossiê Bizarro, da editora Script. É uma edição pequenininha, ó. Você lê rapidinho isso aqui. Tá? Indo agora para quadrinhos da Marvel. Se eu falei que o Brasil tinha uma tradição muito boa em quadrinhos de terror, a Marvel Comics, no passado, ali por
mais especificamente nos anos 70, eles tinham uma linha de quadrinhos de terror que tinha muita coisa interessante. Tem muita coisa datada. Eram quadrinhos que bebiam, às vezes meio que plagiavam muita coisa dos filmes clássicos de horror, mas também tinham quadrinhos que tentavam trazer alguma coisa diferente. E tem que ter em mente que esses quadrinhos já têm mais de 40 anos. Eu tô falando da origem do Motoqueiro Fantasma. Pra época que isso aqui foi lançado, foi bastante ousado, porque aqui você vê literalmente a origem do motoqueiro, que não é uma origem bonitinha, fofinha, não. Aqui você tem ele fazendo pacto com o tinhoso, o pata rachada, o coisa ruim, o mochila de criança. Olha só. Eu imagino a molecada olhando pra isso aqui e 40 anos atrás e pensando, caraca, maluco, o bagulho é louco, isso aqui é muito, isso aqui é sinistro, meu, sabe? E pô, um motoqueiro fantasma, um cara numa moto com jaqueta de couro e uma caveira em chamas, tipo, pô, maluco. Hoje você já acha uma coisa assim mais, legal, tal, talvez não tenha aquele impacto assim. Mas, cara, mas ainda são histórias bem legais. E é interessante você conhecer um pouco mais, assim, de como foi a criação de um personagem que assim, é bem fora do padrão super-heróico Marvel Comics, assim, bem fora da curva. Eu tenho aqui a edição da coleção Marvel Terror. Infelizmente essa coleção só lançou esse número. A coleção não foi pra frente, né? O que é uma pena, porque o Motoqueiro Fantasma eu acho um personagem muito interessante e muito ousado, né? Você tem tipo um herói que fez um pacto com o tinhoso. Tipo, cara, isso 40 anos atrás, meu, eu não sei como é que essa porra não foi proibida, cara. E hoje dá pra achar essa mesma história e várias outras no compilado que a Panini fez daqueles formato ônibus, assim, grandão. Marvel Essential, acho que é Marvel Essential. Tem a mesma origem que tá aqui, as primeiras histórias e várias outras histórias. Eu tenho essa daqui, né, que eu comprei na época mesmo, né, porque eu tava curioso, eu só tinha visto o filme do personagem, que é um filme bem... E aí eu queria ver como é que era nos quadrinhos, é bem legal, assim, bem interessante. Ainda na Marvel, como eu falei, eles também pegavam muita coisa de filmes clássicos, de personagens clássicos e adaptavam para os quadrinhos. Então, eu também tenho aqui algumas edições da Tumba do Drácula, né? Eles adaptaram o Drácula, inclusive foi nas histórias do Drácula que surgiu o personagem do Blade, o caçador de vampiros. Ele surgiu nas histórias do Drácula. E quando se fala de vampiros e Marvel, cara, é Blade, né? É Blade. Hoje em dia a gente conhece o Blade, é o Wesley Snipes de couro preto, e é isso aí. E é isso, né? Então, e o Blade nasceu aqui nas histórias do Drácula. Eu tenho aqui 2 volumes. Eu acho bem... E, de novo, as histórias do Drácula, a mesma coisa que eu falei a respeito do motoqueiro. São histórias que pra época foram bem ousadas. Mostrava... tinha insinuação de sexo, tinha sangue. Pô, tinha o Blade querendo cravar uma estaca no peito do coisa ruim lá, do Drácula, sabe? Então tinha o Drácula indo cravar os dentes no pescoço da mulher. Então, assim, hoje todo mundo já assistiu trocentos filmes desse jeito, nessa mesma vibe. Mas eu acho legal, eu acho interessante você ver assim como que tudo começou.
né? Eu acho legal, são histórias divertidinhas. Eu gosto, acho bacana, né? Indo agora para pro famoso arroz de festa, né? Aquele que todo mundo já indicou, todo mundo que conhece alguma coisa de quadrinhos já ouviu falar. E se eu tô falando de quadrinhos fodas, é claro que eu vou falar do velho, né? O velho, por quê? Porque o velho é foda. Alan Moore, Monstro do Pântano. Cara, isso aqui, eu não aceito um adjetivo menor que genial pra isso aqui, tá? A saga do Monstro do Pântano é genial, é genial. Alan Moore é gênio até hoje, o cara é um gênio. E a saga do Monstro do Pântano, eu tenho aqui os 6 volumes que saíram originalmente pela Panini em capa cartão. Os primeiros números, inclusive, eu tenho até em papel jornal, que eu lembro que muita gente reclamou na época. Eu não dou a mínima pra isso. A história é foda, tá? Ó, livro 1. Aqui é o 6. 5. O 4, que eu tenho o autógrafo do John Totleben, um dos desenhistas. O 3. O 2 e o 1 eu já mostrei ali. Cara, e Monstro do Pântano é foda, é um dos personagens mais interessantes da DC. Principalmente quando ele pertencia ao selo Vertigo, que é um selo de quadrinhos adultos da DC. Quando tentaram levar o Monstro do Pântano pro mesmo universo dos super-heróis, eu achei que não tinha nada a ver, nada a ver. Eu gosto da pegada do Monstro do Pântano, terror mesmo, terrorzão. E o Alan Moore aqui, ele conta com um time de artistas muito interessante. Steven Bissette, John Totleben, algumas histórias são arte finalizadas pelo Alfredo Alcala, né, o filipino Alfredo Alcala. Cara, putz, a saga do Monstro do Pântano do Alan Moore é uma das melhores coisas de terror que já foram feitas em qualquer mídia. Isso aqui é foda, só que um alerta. Isso aqui não é pra você ler correndo. Não, é pra ler com tempo, com paciência, com calma, num clima bacana, tá? Porque foi feito pra você pensar, pra você usar a sua massa cinzenta, tá? Não é pra você só olhar as figurinhas, folhear, olhar as figurinhas. Tem também a participação do Batman, mas não vai esperar. Mas o protagonista é o Monstro do Pântano, inclusive o Monstro do Pântano dá uma surra no Batman, tá? E cara, é tudo muito bom. Tem a parte de terror, mas também tem o romance. Aliás, uma linda história de romance entre o Monstro do Pântano e a Abigail. O Monstro do Pântano vai até o inferno pra resgatar a alma dela. Cara, é muito louco. É louco, mas é louco bem feito. É louco bonito. Hoje em dia, essa coleção em 6 volumes que eu mostrei, não sei se ainda tem. Talvez já esteja esgotada. Mas dá pra achar o Omnibus, né, a edição absoluta parrudona, assim, que compila todos esses 6 numa coisa só grandona, assim. Mas se você não tiver dinheiro para comprar o bagulho grandão, procura aí as edições fininhas, que são essas edições fininhas que eu mostrei. Ou então, né, a gente use e abusa da nossa querida internet, também dá pra fazer isso. Enfim, Monstro do Pântano, maravilhoso, horror gótico de primeiríssima. Mas antes do Alan Moore assumir o título do Monstro do Pântano, o personagem já contava com algumas historinhas bem legais. Histórias, por exemplo, do seu criador, o Len Wein. Ah, não sei quem é Len Wein. É o mesmo cara que criou o Wolverine. Tá, agora você sabe. Com arte do Bernie Wrightson. Bernie Wrightson gigante, grande Bernie Wrightson. Um dos maiores desenhistas
de histórias de terror de todos os tempos, ponto. E as primeiras histórias do Monstro do Pântano são histórias realmente voltadas mais pro terror. São histórias que hoje podem não assustar tanto quanto na época, mas foi aquilo que eu falei do Motoqueiro Fantasma e do Drácula. Foi uma coisa ousada, foi uma coisa diferente. Era uma coisa quando artistas eles realmente queriam colocar suas ideias num quadrinho e fazer o negócio fazer o negócio pirar, viajar mesmo e fazer o negócio funcionar. E o Monstro do Pântano, no começo ele não era tão sério, apesar de ter um tom de quadrinhos de terror. Você tem o vilão que tem um castelo, aí você tem o duelo do Monstro do Pântano contra o cara lá no castelo. Aí você vê a população que olha pro Monstro do Pântano e pensa que ele é um monstro escroto e tal. E não, na verdade o Monstro do Pântano é o herói da história. Olha essa imagem aqui, ó. Cara, isso aqui é muito quadrinho de terror, suspense total. E a arte do Bernie Wrightson, caramba, meu, Bernie Wrightson desenha pra cá. Cara, desenha demais. Nossa senhora. Você tem o fato do Monstro do Pântano, do monstro não poder, por fato dele ser um monstro, ele não poder ficar com a amada dele. Enfim, você tem muitos conceitos que hoje podem parecer meio batidos, mas que pra época foram muito interessantes, principalmente na mídia dos quadrinhos, que é uma mídia que até hoje tenta se mostrar como algo não só para crianças. Né? Aliás, todos os quadrinhos que eu tô falando aqui, tudo pra... nada é pra criança, tá? É adolescente pra cima. E já que eu mencionei em Bernie Wrightson, tem a Creepy apresenta Bernie Wrightson, da editora Devir, né? Esse especial aqui, capa cartão, bem bacana, compilando aí histórias clássicas de vários autores. Esse volume que eu tenho é do Bernie Wrightson. E, cara, só a arte desse negócio já mata pau, assim. Nossa senhora. Essa história aqui do... Cara, essa história aqui do Dick Veloz, o final desse quadrinho, puta merda. Cara, eu quase chorei no final dessa história aqui. Nossa. Bernie Wrightson mata pau, não só na arte, os roteiros também são ótimos. É uma história de terror, são histórias de terror, né? Mas é aquele terror bem feito, é aquele terror dá gosto de ler, sabe? E de novo, é uma coletânea, são várias histórias. Aqui, ó, são várias histórias pequenas, então se você não quiser, não precisa ler tudo. O gato, já começa com o Gato Preto, a adaptação do Edgar Allan Poe. Então já começa chutando o balde. Tem textos de apoio. Tem no final tem as ilustrações originais. Cara, puta, que edição! Eu queria ter mais volumes dessa coleção. Essa coleção aqui da Devir, Creepy apresenta, é uma baita de uma coleção. Eu ainda acho que eu vou pegar outros ainda. Porque, cara, tem edição do Howard Chaykin, tem edição Carmine Infantino, Bruce Jones, Walt Simonson. Cara, nossa, é uma edição assim, olha, top mesmo. E para fechar o vídeo, eu decidi trazer mais um quadrinho nacional. Esse aqui da editora Pipoque Nanquim, Terror no Inferno Verde, do Flávio Colim. O Pipoque Nanquim, como sempre, é uma editora que só traz coisas assim, edição de luxo, capa dura, papel couché, um negócio assim muito, tipo, um acabamento muito assim top. E
E por conta disso também é um quadrinho caro. E Terror no Inferno Verde é uma coletânea de histórias de terror, escritas e desenhadas pelo Flávio Colim, o gigante Flávio Colim, que não escreveu só histórias de terror, mas pra mim as melhores histórias deles são essas. Nossa, o cara, Colim é gigante. É um gigante, um dos maiores defensores ferrenhos do quadrinho nacional. E felizmente editoras como Pipoca Nanquim, Comic Zone, entre tantas outras, estão resgatando obras do Colim que nunca deveriam ter caído no esquecimento. As de terror, então, nem se fala, né? Que é aquilo que eu falei. O quadrinho brasileiro tem um histórico maravilhoso de histórias de terror, mas pouca gente sabe disso, até porque os leitores de quadrinhos no Brasil são um nicho muito pequeno comparado à quantidade de pessoas que vivem no país. E, cara, o Colinha é gigante, o Colinha é gênio. E Terror no Inferno Verde, assim como ali o Dossiê Bizarro, é aquele terror que tem só que tem aquele tempero brasileiro que só a gente sabe fazer. Muito bom. Colim, obviamente, não é o único autor brasileiro que fez obras de terror. Teve uma cacetada de gente. E aqui reúnem histórias assim que você pira, assim, você fica uau. Algumas inclusive misturam folclore com terror, que dá uma combinação maravilhosa. Enfim, fica aqui mais uma indicação. Esse aqui pra mim é um dos melhores lançamentos da editora Pipoca Nanquim, com certeza. Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo, essas foram as indicações. Tem muita coisa. Muita coisa aqui do que eu falei dá pra achar em sebo, dá pra comprar na Amazon também, dá pra procurar aí pela internet, né? Sabe, daquele jeito maroto. E é isso. E um feliz Halloween. Curte, compartilha. Aquele negócio de sempre. Um abraço e até mais.